A decisão que extingue a punibilidade, por exemplo, prescrição, abolício crimes, anistia. A decisão que extingue a punibilidade. Não é possível recorrer desta decisão para pedir a absolvição. Então, o réu, se o juiz decretou a prescrição, o réu não vai poder recorrer para pedir a absolvição, por exemplo. Por quê? Por quê? Com a extinção da punibilidade, o Estado perde a pretensão punitiva. Então, decisão que extingue a punibilidade, não caberá recurso para se pleitear a absolvição. Na decisão que extingue a punibilidade, não caberá recurso para se pleitear a absolvição, porque extinta a punibilidade, o Estado perde a pretensão punitiva. Então, o mérito, se é culpado ou inocente, não pode ser julgado. Outra questão, o Ministério Público tem interesse em recorrer de uma sentença condenatória na ação penal pública para pedir a absolvição ou redução de pena? Então, na ação penal pública, se o réu for condenado, o Ministério Público poderá apelar para pedir a absolvição ou para pedir a redução da pena? Vejam, é claro que se antes ele já tinha pedido a absolvição ou a redução da pena, ele vai poder apelar. Aí não tem discussão nenhuma, né? Ele já tinha pedido a absolvição e o juiz condenou, ele vai poder apelar para pedir a absolvição. Mas a questão é o seguinte, imaginemos, o Ministério Público pediu a condenação, e o juiz condenou. Agora ele mudou de ideia e quer apelar para pedir absolvição. A questão é essa. O Ministério Público pediu condenação, o juiz condenou, do jeitinho que ele queria, tudo que ele pediu, o juiz deu. Agora ele mudou de ideia, ele quer apelar para pedir absolvição ou para pedir a redução da pena. Pode? Resposta, sim, pode. Porque ele pode impetrar até habeas corpus em favor do réu. Artigo 654 do Código de Processo Penal. Quando uma decisão judicial é injusta, o juiz analisou mal as provas, se uma decisão judicial for injusta, toda a sociedade é sucumbente, não só o réu. Se a decisão judicial for injusta, sucumbente é toda a sociedade e não apenas o réu. Então, ainda que, portanto, o Ministério Público pode sim recorrer de uma sentença condenatória para pedir absolvição ou para redução da pena, porque uma sentença injusta gera sucumbência não só para o réu, mas para toda a sociedade. Agora, uma outra questão. O Ministério Público, ele pede a absolvição e o juiz absolve. Ele poderá apelar para pedir a condenação? Então, o Ministério Público pediu a absolvição, o juiz absolveu. Agora ele mudou de ideia, ele quer apelar para pedir a condenação. Ele pode? Primeira corrente, não, pois não há interesse na reforma da decisão. Não há interesse. Ele tinha pedido a absolvição antes. Tem alguns julgados do STJ nesse sentido, mas não é pacífico, tá? Segunda corrente, sim, ele pode recorrer, como fiscal da lei, né? Então, se ele pediu a absolvição, o juiz absolve, ele muda de ideia, agora ele quer recorrer para pedir condenação. Ele pode. Mas cadê a sucumbência? A sucumbência está no não atendimento do pedido formulado na denúncia. Quando ele ofereceu a denúncia, ele pediu a condenação, não é isso? Então a sucumbência está no não atendimento do pedido formulado na denúncia. O fato dele ter pedido a absolvição não elimina a sucumbência. O fato de ter pedido a absolvição não elimina a sucumbência, porque a sucumbência está ali no não atendimento do pedido formulado na denúncia. Tá? Muito bem. Agora, na ação penal exclusivamente privada. Na ação penal exclusivamente privada, o Ministério Público não pode recorrer para pedir não pode recorrer da sentença absolutória. Ok? Então, na ação penal exclusivamente privada, se a sentença for absolutória, o Ministério Público não vai poder recorrer para pedir condenação, em suma, não pode recorrer de sentença absolutória na ação penal exclusivamente privada, pois viola o princípio da disponibilidade da ação penal privada. Agora, na ação penal exclusivamente privada, se a sentença for condenatória, na ação exclusivamente privada, se a sentença for condenatória, o Ministério Público pode recorrer para aumentar pena, para pedir absolvição ou para pedir redução de pena. Tá? Então, ação penal exclusivamente privada, sentença absolutória, Ministério Público não pode recorrer,
pois o recurso violaria o princípio da disponibilidade da ação penal privada. Sentença condenatória, o Ministério Público pode recorrer para pedir aumento de pena, para pedir absolvição ou para pedir benefícios, redução de pena. Ok?